Você já teve a sensação de que alguém o protege em silêncio? Talvez em um momento difícil, quando parecia que tudo daria errado, algo o fez mudar de caminho, segurar uma palavra impensada ou agir com calma quando o impulso mandava o contrário. Quantas vezes você pensou que foi apenas intuição? Segundo a doutrina espírita, não é coincidência, é presença. Allan Kardec nos explica em O Livro dos Espíritos que todos nós temos ao nosso lado um espírito protetor, conhecido como mentor espiritual ou anjo da guarda. Ele não é uma figura simbólica, mas um amigo real do plano invisível, designado por Deus para nos acompanhar, aconselhar e amparar. Na questão 489 de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: há espíritos que se ligam particularmente a um indivíduo para protegê-lo? E os espíritos respondem: sim, o espírito protetor é o que chamais anjo da guarda. É um espírito superior, designado por Deus, para com ele velar por um indivíduo. Essa resposta revela algo extraordinário. Ninguém caminha sozinho. Mesmo quando as lutas da vida parecem árduas, há sempre uma presença amorosa que vela por nós. Nos momentos em que o coração se sente cansado e o pensamento se perde na incerteza, esse mentor atua silenciosamente, inspirando-nos a seguir adiante, reacendendo a chama da esperança. O mentor espiritual não é um salvador que interfere nas provas, mas um guia amoroso que respeita o nosso livre-arbítrio. Ele sabe que o aprendizado só é verdadeiro quando nasce da escolha consciente. Por isso, em vez de afastar as tempestades, ele nos ajuda a encontrar abrigo interior. E é justamente por isso que sua ação, muitas vezes, passa despercebida. Kardec ensina que os mentores não se manifestam por palavras audíveis ou milagres visíveis. Eles atuam pelo pensamento, pela inspiração súbita, pelo conforto íntimo que nos visita sem razão aparente. Sabe aquela ideia que surge no momento certo? A força que não sabemos de onde vem? É o toque discreto do espírito amigo que nos acompanha. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, há um trecho que resume bem essa realidade. Os bons espíritos nos ajudam com seus conselhos, sustentam a coragem nas provações e nos guiam pela senda do bem. Compreender isso muda completamente a forma de enxergar a vida. Perceber que existe alguém no plano espiritual que conhece nossas dores e torce por nossa superação é um bálsamo para a alma. Não se trata de crer em algo distante, mas de reconhecer que o amor de Deus se manifesta também através desses mensageiros invisíveis que trabalham sem descanso pela nossa evolução. Como o mentor espiritual se comunica conosco? Uma das perguntas mais frequentes entre os simpatizantes do Espiritismo é: se tenho um mentor espiritual, por que não consigo ouvi-lo? Kardec também se fez essa pergunta e em O Livro dos Espíritos, questão 491, recebeu a resposta. O espírito protetor está ligado ao indivíduo desde o nascimento até a morte e o segue depois na vida espiritual. Mas se ele está sempre conosco, por que não o percebemos? A resposta está na sintonia. O mentor espiritual não grita, ele sussurra. E só ouve quem aprende a silenciar o ruído interior. Ele se comunica através da intuição, dos sentimentos e dos pensamentos elevados. Quando fazemos uma oração sincera, quando meditamos, quando praticamos o bem ou estudamos o Evangelho, nossa vibração se eleva, tornando o contato mais claro. A doutrina espírita explica que nossos pensamentos têm frequência, e quanto mais sutil for a frequência, mais próximos ficamos do plano espiritual superior. Imagine uma estação de rádio. O mentor está sempre transmitindo, mas somos nós que precisamos ajustar o dial para ouvir sua melodia. E esse ajuste se faz com a serenidade, a fé e a confiança.
Muitos médiuns e estudiosos relatam experiências de comunhão com seus guias, mas essa relação não é exclusiva dos médiuns ostensivos. Cada um de nós pode sentir o amparo do mentor no cotidiano, em uma decisão importante, em um momento de prece, no olhar de um amigo que chega na hora certa. Chico Xavier costumava dizer que Emmanuel nunca me deixou um só dia, mas ele também ensinava que esse contato exigia disciplina, humildade e sintonia com o Evangelho. Não é preciso ver ou ouvir o mentor, basta sentir sua presença. Quando o coração se abre e a mente se pacifica, o diálogo começa. Um dos instrumentos mais poderosos para fortalecer essa conexão é o Evangelho no lar. Ao reservar um momento da semana para a leitura e reflexão em família, criamos um ambiente vibracional que facilita a aproximação dos bons espíritos. É nesse instante que o mentor pode inspirar soluções, aliviar tensões e harmonizar o ambiente. Não por acaso, muitos relatam que, após o Evangelho, sentem a casa mais leve e o coração mais tranquilo. Allan Kardec deixa claro que os mentores não decidem por nós, mas nos ajudam a enxergar com clareza o que já está em nosso coração. Eles despertam a consciência, mas não substituem o livre-arbítrio. Assim, quando pedimos orientação, devemos estar dispostos a ouvir o que precisamos e não apenas o que queremos. O silêncio interior é o idioma que o plano espiritual fala. E quanto mais aprendemos a ouvi-lo, mais percebemos que a vida nunca foi um caminho solitário. A missão dos mentores e o despertar da gratidão. Se todos temos um mentor, qual é o verdadeiro propósito dessa ligação espiritual? A resposta é simples e grandiosa: nos ajudar a evoluir. Kardec pergunta, em O Livro dos Espíritos, questão 495, o que faz o espírito protetor quando o protegido não ouve suas advertências? E a resposta dos espíritos é de uma ternura comovente. Lamenta. Espera que o homem se torne mais sensato e o ouça. O mentor não desiste. Mesmo quando nos afastamos da luz, ele permanece por perto, observando com paciência, esperando o momento em que estejamos prontos para recomeçar. Ele não impõe, não pune, não abandona. Ele ama em silêncio. A missão desses amigos espirituais é guiar sem dominar, educar sem julgar e inspirar sem exigir. São espíritos mais adiantados que já trilharam os mesmos caminhos que hoje percorremos. Sabem das nossas fraquezas, compreendem nossas dores e, por isso, nos olham com compaixão. Em alguns casos, esse mentor é um espírito que tivemos por perto em vidas anteriores. Alguém que nos amou profundamente e agora trabalha por nós, com alegria e dedicação. Outras vezes, é um espírito designado pela providência divina que assume essa missão como prova de amor e serviço. Mas é importante lembrar, essa proteção não nos exime das responsabilidades. O mentor não evita nossas provas, mas nos dá força para superá-las. Ele atua sobretudo na mudança interior, ajudando-nos a desenvolver virtudes como a paciência, o perdão e a fé. Quanto mais buscamos a elevação moral, mais livre o mentor se torna para agir. E quando, por nossas escolhas, permanecemos nas faixas inferiores do egoísmo e da revolta, ele continua ao nosso lado, mas só pode agir até onde o permitimos. Na prática, isso significa que a nossa evolução é um trabalho em dupla. Nós e o mentor, lado a lado, aprendendo e ensinando um ao outro. E um dia, quando atingirmos o mesmo grau de maturidade espiritual, também teremos a alegria de nos tornarmos mentores de alguém que virá depois de nós. É a lei do amor em movimento, o ciclo infinito da solidariedade divina. Kardec sintetiza isso de forma sublime. O espírito protetor cumpre uma missão de amor. O homem é seu pupilo e ele se sente feliz quando o vê no bom caminho. Por isso, ao final de cada dia, talvez seja bonito reservar um instante para agradecer.
Agradecer não apenas por aquilo que deu certo, mas também pelas provas, pelas intuições e pelos livramentos silenciosos que jamais perceberemos por completo. Agradecer por esse amigo invisível que trabalha sem aplausos, que vela nossas noites e fortalece nossos dias. E quando o coração estiver cansado, lembre-se, há sempre uma presença amorosa, paciente e fiel que lhe diz, sem palavras, que você nunca esteve só. O mentor espiritual é o reflexo do amor de Deus por cada um de nós. E quando aprendemos a senti-lo, o mundo se torna menos frio, as dores se tornam lições e a fé se transforma em certeza. Sim, todos temos um mentor espiritual e ele está mais perto do que imagina. Talvez agora mesmo, enquanto lê estas linhas, ele sorria em silêncio, feliz por ver que o elo entre vocês está sendo relembrado.